Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Tá. Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos vocês nessa noite que começa a ter esse friozinho gostoso de Friburgo, né? Teremos hoje a Sueli falando se você tem medo da morte, tá? E vamos fazer nossa prece inicial para nos harmonizarmos. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre e Amigo, te pedimos, Senhor, que os bons espíritos, mentores desta casa, possam estar aqui na direção do trabalho desta noite, nos harmonizando, nos ajudando, e incluindo nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, para que possamos ter uma palestra esclarecedora e motivadora. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, Sueli. Uma boa noite para todos nós. Vamos ver se esse resfriado aí deixa a gente concluir aqui o nosso pensamento, o nosso estudo de hoje. Às vezes a gente fala assim, eu peguei uma gripe. Eu não peguei nada. Deus me livre de pegar a gripe. É ela que me pega. Eu corro dela, mas tem hora que ela me alcança, né? Mas vai dar tudo certo. Você tem medo da morte? É o nosso estudo de hoje. Parece uma pergunta que parece uma piada, né? Porque quem não tem, né? Quem não tem medo da morte? Todo mundo, eu acho que tem medo da morte. Às vezes, aquela pessoa que acha que está muito preparada ou que tem, assim, digamos, uma convicção entre aspas, porque se fosse convicção mesmo não ia ter, que acha, então, que não, que é bobagem, mas na hora que tem que encarar aquela que Manuel Bandeira diz, a indesejada de todos nós, então, às vezes, entra até em desespero. E, às vezes, aquele que não tem, assim, acredita em Deus, mas não tem uma religião ou uma filosofia ou nada, às vezes encara até com mais facilidade. Mas tem duas razões que justificam muito a gente ter medo da morte. Primeiro, é o instinto de conservação, que nós vamos estudar quando a gente abordar a lei de conservação, nós vamos ver isso. Esse instinto de conservação é muito forte nos seres, principalmente em planos de provação e expiação. Né? No reino animal da inteligência inferior, esse instinto é fortíssimo. E no nosso também, porque nós sabemos que não somos daqui, porque já fomos e voltamos para a dimensão espiritual e para a dimensão material inúmeras vezes. Então a gente sabe, a gente já passou por esse fenômeno inúmeras vezes, então a gente não teme por essa razão, mas é pelo instinto de conservação, porque se a gente não tivesse esse instinto, qualquer probleminha a gente poderia querer fugir aí por vias indiretas, né? Já que o espírito, ele sabe que não morre. Ele sabe que não morre. Isso é uma verdade mesmo para todos nós. Mas a bênção do esquecimento, o instinto de conservação vai colocando aí um paninho em cima disso. E a outra razão aceitável, né, é realmente aquela que a gente sabe que vai provocar mudanças e nem sempre a gente está preparado para o que vem após ela. Porque a gente sabe que a gente não morre, é o corpo que vai. Então,
pode ser que a gente tenha aí medo da prestação de contas. Para quem? Para Deus? Deus sabe de tudo e de todas as coisas. Ele está imerso no fluido universal, onde nós estamos também imersos, e sabe de tudo. Então não é para ele que a gente vai prestar conta, é para a nossa própria consciência. Então isso justifica aí o nosso medo da morte. Esse a gente pode parar de ter. O primeiro, que é pelo instinto de conservação, esse faz parte da natureza. Mas esse segundo medo, que a gente tem com medo da prestação de contas, a gente pode sanar. É só andar direito. É só cumprir as leis. Mas eu tenho que ser santo? Não, ninguém está pedindo isso e Deus muito menos que nos conhece. Sabe que nós somos espíritos inferiores, imperfeitos, estamos na terceira ordem. E é a ordem mais baixa, né? Porque não tem uma quarta. Tem uma segunda e uma primeira, mas uma quarta não tem. Então ele conhece muito bem as nossas limitações. Mas o que ele nos pede é que façamos o nosso melhor. E o nosso melhor a gente pode fazer. E fazendo o nosso melhor, não teremos medo de prestar conta para a nossa consciência, porque ela não vai nos cobrar. Porque se nós colocarmos as nossas ações e atitudes à análise da própria consciência, vamos errar muito menos. Então os nossos erros não vão nos impedir de partir da Terra um pouco melhores do que aqui chegamos, porque são poucos, porque a gente vai colocar sempre a luz da consciência. Se não somos ainda tão evoluídos assim, a ponto de não errarmos, mas poderemos diminuir nossa quantidade de erros e qualidade também, colocando as nossas ações à luz da nossa consciência, né? Que vai nos dizer o que fazer e o que não fazer. E aí nós vamos encontrar o que lá nessa consciência? A lei divina. Essa lei divina que a gente já passou, a gente está estudando isso na parte à tarde, nas terças-feiras, e ali nós vimos que a lei divina é a única verdadeira e o homem só encara o sofrimento quando dela se afasta. Então, esse segundo temor a gente não precisa ter. E o primeiro não nos fará sofrer quando daqui partirmos. Porque faz parte da natureza humana o instinto de conservação, da natureza animal, digamos assim. Então, vamos seguindo aqui, porque tem bastante coisa para a gente não perder tempo. Então, olha só. Não há morte. Tem que... Tá bom aí, não, acho que tá. Não há morte. O que existe é renovação. Só a vida, onde quer que se detenha o coração. Se o nascimento não é o princípio da vida, é bem verdade que a morte não é o fim. Morre a lagarta para surgir a borboleta, morre a semente para libertar a planta, morre o sêmen para formar o corpo. Morre o corpo para libertar o espírito. E tudo na natureza se renova todo o tempo. Aquela linda flor, né, que o cacto, por exemplo, que o cacto azul, normalmente eles só dão, né, todo cacto, a maioria deles, só por uma noite. Aquela flor linda, maravilhosa, ela vai murchar durante a noite, mas ela vai jogar semente. Sempre isso ocorre, né? Uma semente, ela tem que estourar, ela tem que morrer para que a árvore surja, para que uma árvore surja e assim vai. Então, não há morte nem da matéria, morte no sentido de destruição, nem da matéria. Porque Lavoisier já disse, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Perdeu até a cabeça por causa disso. Mas é transformação todo o tempo. Todo o tempo. Nem aquilo que cai no buraco negro, que Stephen Hawking falava aqui,
seria totalmente absorvido, depois ele corrigiu o próprio erro antes de partir, dizendo que cai sim, mas para ser transformado. E detalhe, não perde a sua constituição, e sim, ele se transforma. O elemento se transforma. Então, se nada morre no sentido de ser destruído, que dirá nós que somos, digamos assim, a cereja do bolo de Deus, né? Porque foi em nós que ele colocou a sua lei. Foi a imagem e semelhança dele que ele nos criou. Então, nós somos a cereja do bolo da criação de Deus. E não seria conosco que ele erraria dizendo que iríamos morrer, destruir. Não, claro que não. Então, nada morre, não há morte no seio visível e invisível da natureza. Não existe essa possibilidade, né? 941. A preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação se elas têm o futuro pela frente? Aí eles respondem, é errado que tenham essa preocupação, né? É errado, só vai nos fazer sofrer. Por quê? Quem é que vai escapar dela? Vocês conhecem alguém que vai escapar da morte do corpo? Alguém que vai ficar aqui toda a vida? Não existe isso. Então, essa preocupação com ela é uma perda de energia, porque ela vai chegar para todos nós, graças a Deus, né? Porque ficarmos num planeta de provação e expiação, onde o mal impera para sempre, eu não gostaria. Acho que ninguém, não é? Então, ela vai acontecer para todos nós no momento que ela tiver que acontecer. Então, ficar nos preocupando com isso é uma bobagem. Agora, nós temos que nos educar para ela. Porque aí, educando-nos para a morte, nós não vamos ter aquele segundo temor, aquele de prestar consciência. Esse a gente não vai ter quando a gente se educa para esse dia. Ah, mas então eu tenho que ficar pensando em morrer? Claro que não. Você vai pensar em viver. Porque educação para a morte não é uma educação para morrer, é uma educação para viver. Porque a morte é ela será, né, no nível a consequência da vida que você teve aqui. Então, se ela foi uma boa vida, se é que alguém diga que é possível, nós vamos ter uma boa morte. Ah, mas eu vejo tanta gente boa sofrer horrores para morrer. Você viu? Você sentiu? Você estava lá? Não, era ela com ela. E quem disse que ela sentiu? Se ela sentiu porque ela ainda precisava dessa dor e desse sofrimento. Mas se ela não precisar, o que os olhos veem não é o que acontece. Porque muitas vezes o espírito é retirado do corpo antes da agonia da morte. Se ele não merece passar por isso. Deus é justo, é soberanamente bom e justo. E como a morte é uma lei, temos que cumprir, ele não poderia dar uma lei que nos fizesse sofrer. Todos sofrerem por conta dessa lei. A lei é justamente ao contrário, para nos livrar da dor e do sofrimento. Então, se a morte é uma lei de Deus, é uma lei da natureza, ela não pode trazer sofrimento por ela mesma. Ela trará o sofrimento por conta daquele que vai vivenciá-la, que não tenha se preparado o suficiente para isso. Não é a morte em si, a morte não dói, segundo o que os espíritos falam, né? Então, é errado que tenham essa preocupação. Mas que queres? Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno, pois natureza é um pecado mortal para a alma. Colocaram a morte num conceito horroroso, né? Que nos assusta realmente. A vigília de corpos em planos de provação e expiação como esse nosso causa uma dor intensa na gente, realmente causa. Mas por que nós estamos aqui nesse plano de provação e
expiação, porque não alcançamos aperfeiçoamento suficiente para nos tirar daqui. Então isso também poderia estar sendo evitado. Poderíamos passar por planos de provação e expiação, onde a morte da causa terror, muito mais rápido do que muitas vezes passamos, porque não agimos de acordo com a lei divina. Então, quando nós temos que ter lições para que a gente alcance uma evolução melhor, essas lições precisam ser dadas em planos superiores, então aqui está todos nós, né? Porque daqui a gente só vai sair, quando eu digo daqui, não é da terra para a local, é do plano de provação. Então, aqui é quando a gente tiver condições de encarar um plano melhor. Do contrário, esse aqui a gente deixa ou volta para ele ainda nesse estado ruim que ele está, ou não, vai para outro inferior àquele que a Terra vai se tornar, já que ela está passando para um plano de regeneração. Então a dor e o sofrimento só acontecem quando nós precisamos passar por isso, do contrário, não. Assim, quando se tornam grandes, aquelas pessoas que sempre ouviram falar da morte, né, que ela arrisca as pessoas do plano, né, da vida, quando essas pessoas crescem, né, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Porque se ele encara, ele vê, ele estuda, ele toma conhecimentos que nada na natureza se destrói, né? Se ele vê isso, então como ele vai admitir? Ah, mas eu também aprendi que Deus é soberanamente bom, mas ele também é justo. Né? É bom e justo, é soberanamente justo e bom. Então, atrelada à bondade está a justiça divina, que vê e nos corrige em todos os nossos erros. A morte não inspira nenhum temor ao justo. Por quê? Porque a fé lhe dá a certeza do futuro, a esperança lhe acena como uma vida melhor, a caridade cuja lei praticou lhe é a segurança, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar deva temer. Ah, mas aí, é a morte do justo. E por que nós não podemos ser justos? Quem disse que nós não podemos ser justos? Ah, mas não. Eu sou cheio de defeitos, eu sou cheio de erros. Como é que eu vou poder ser justo? Você não vai ser absolutamente justo. Mas você pode ser justo nas suas ações se você tomar decisões acertadas. Mas para isso você tem que colocar suas ações dentro das suas reflexões. Mas nós vamos encontrar um caminho para isso dado pelos espíritos, senão nós também não conseguiríamos nos livrar desse sofrimento e dessa preocupação, né? Comentário de Kardec. O homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra as suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugitiva de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o amedronta porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. Aqui a gente já viu que a nossa preocupação com a morte é porque a gente vê isso aqui como a nossa única opção, como local dos nossos prazeres e das nossas satisfações e felicidades. E deixar isso aqui é deixar tudo isso, as pessoas que nós amamos. Então, se nós focarmos a nossa ideia de que essa é a vida verdadeira, aí nós vamos sofrer bastante. Aí há que se temer muito a morte mesmo. Porque nós não vamos escapar à dor e o sofrimento por conta dessa inferioridade que carregamos. Não pela morte em si. Já o homem moral, continuando, Kardec, já o homem moral se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões
revelações têm desde este mundo prazeres desconhecidos do homem material. Quer dizer, é a importância que a gente deixa de dar à matéria e dar ao espírito. Então negligencio a matéria? Claro que não. Só não podemos deixar que a matéria seja uma preocupação maior nossa do que com o espírito, que esse é imortal. Esse vai conosco e é esse que vai prestar conta das atitudes que a personalidade o ajudou a ter aqui no mundo, né? Aquele corpo que foi para laboratório da vida. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito, calma e serenidade. A moderação dos seus desejos, porque o que é um desejo? Desejo é aquela coisa imediata, a gente quer porque quer, se eu não tiver eu morro, e com isso a gente não raciocina que aquele desejo pode nos trazer dor e sofrimento. Desejo é aquela sofreguidão imediata, não é o que a gente pensa que é desejo. Desejo aqui é isso, é aquilo que vem, aquilo a qualquer custo eu vou conseguir. E esse a qualquer custo que é o problema. É quando nós vamos adquirindo os males todos gerados pelo mau uso do livre-arbítrio. Feliz ou bem que a moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que fez, não há para ele decepções e contrariedades, deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. Aquele que crê que o espírito é que importa, é para ele, é para essa criação que Deus criou todo esse universo, para esse espírito imortal. Ele não é eterno, porque ele teve início, mas ele é imortal. Então é com isso que nós temos que nos preocupar. Nós nos preocupamos muito com as coisas sérias. Nós nos preocupamos muito em fazer planos para nossas viagens de férias. Que ótimo, que bom, é necessário. Mas será que a gente está se preocupando em preparar uma bagagem boa para essa grande viagem que a gente tem que fazer, que é o retorno da matéria à dimensão espiritual, é o retorno do espírito à dimensão espiritual? É a desencarnação, essa é a maior de todas as viagens. Será que nós estamos nos preparando para isso? Será que nós estamos preocupados com o que vamos levar daqui? Ou nós só estamos preocupados com o que a gente vai deixar aqui? Não é com o que a gente vai deixar aqui que a gente tem que se preocupar. A gente não vai precisar de nada disso que a gente vai deixar aqui. Já vista que caixão não tem gaveta, né? E nem carrinho da SAF tem reboque. Então, para que essa preocupação com aquilo que vai ficar, gente? O que vai ficar? Aquele que aquele que tem herança para deixar, que cuide muito bem disso, para que eles não se matem entre si. Porque aquele que está indo, ele não tem que se preocupar. E durante a sua vida, ele não tem que se preocupar com o que ele vai deixar, ele tem que se preocupar com o que ele vai levar. E já que nada material, nada do mundo ele vai levar, então ele tem que se preocupar com as suas qualidades, com as suas virtudes, né? Com a reputação que ele vai deixar aqui. Com isso que a gente tem que se preocupar. Morrer não é morrer, mas apenas mudar-se, disse Vitor Hugo. Pena que a humanidade não pensa assim. Os povos primitivos aceitavam a morte com muita naturalidade. As religiões podiam ter prestado um grande serviço à humanidade se houvessem colocado nesses termos. Mas nascida da magia e amamentada pela mitologia só fizeram complicar as coisas. A mudança simples de que falou Vitor Hugo transformou-se nas mãos dos clérigos e teólogos numa passagem dantesca pela selva selvagia da Divina Comédia. Quem disse isso foi Herculano Pires, do livro Educação para a Morte, que eu recomendo. Eu super recomendo. É ótimo. Primeiro que Herculano Pires é extremamente confiável e fiel a Allan Kardec. Então,
Não temos que nos preocupar com o que nós vamos encontrar, porque só vamos encontrar coisa boa. Então, no livro Educação para a Morte, ele nos ensina a nos educarmos para a vida, porque é isso aí que vai nos garantir uma entrada na dimensão espiritual sem dor e sem sofrimento. Só com aquilo que nos é próprio. Porque só conhece o homem aquilo que é próprio do homem, já disse Marco Antônio, o grande estoico, né? Que a gente vai até usar algumas coisas aqui do estoicismo. Então vamos lá. Aquele que não acredita em nada, que acha que vai morrer mesmo, vai acabar, vai dar tudo certo, escreve uma coisa assim, ó, como Alden escreveu quando seu companheiro morreu. Alden, um grande escritor, né? Um grande poeta, um grande escritor. E quando o companheiro dele partiu, ele escreveu isso aqui. Parem os relógios, desliguem o telefone, impeçam o cão de latir com um osso apestoso, silenciem os pianos e com um toque de tambor largam o caixão. Venham os canteadores, voem em círculo dos aviões, escrevendo no céu a mensagem: ele está morto. Ponham laços beges no pescoço dos pombos brancos do chão. Usem os policiais luvas pretas de algodão. Ele era meu norte, meu sul, meu leste e oeste. Minha semana de trabalho e meu domingo. Meu meio-dia, minha meia-noite. Minha conversa, minha canção. Pensei que o amor fosse eterno. Enganei-me. As estrelas são indesejadas agora. Dispensem todas, embrulhem a lua, desmantelem o sol, despejem o oceano e varram o bosque, pois nada agora pode servir. Esse não precisa nem esperar a morte para sofrer, ele já começou a sofrer com a morte do companheiro. Então, quem deseja isso para a vida? Quem deseja sentir dessa maneira, olhar um corpo sem vida dentro de uma caixa, numa vigília, e ter a certeza que está enterrando o seu amor, o seu afeto, seu ente querido? Quem deseja isso? Que dor intensa deve ser essa? Mas nada disso é necessário, porque nós sabemos que não existe a morte na natureza inteira. Se não existe na natureza inteira, não vai existir na cereja do bolo do Criador, né? O Espiritismo lançou luzes sobre este assunto e foi endossado pelas pesquisas científicas. Ressurgiu assim, no seio das próprias ciências, a concepção do homem como espírito e o conceito da morte como simples descondicionamento do ser envolvido e condicionado na forma humana, carnal, de origem animal. Isso aqui, mas tem prova científica de reencarnação? Não. Até porque essa questão de prova científica já caiu por terra há muito tempo para tudo. Porque a ciência não consegue provar nada. Porque ela prova hoje, amanhã vem uma pesquisa e contraria tudo que ela provava. Então não existe prova definitiva científica. Existem provas eventuais que serão contraditas caso surja uma pesquisa maior. Lembra do ovo que matava, que dava colesterol, que não sei o que, agora mandam comer quase 1 dúzia por dia, né? Tinha prova, mas foi derrubada, porque os efeitos negativos eram muito inferiores aos efeitos positivos que ele exercia no ser humano. Então, não é atrás de prova que a gente está, são de pesquisas. Então, para essa situação de reencarnação, de vida após a morte, é um conjunto de evidências que leva o cientista a trilhar um caminho que ele vai chegar a um ponto que não tem como não ser verdadeiro aquilo ali. Aí eu trouxe aqui uma referência para vocês, Dr. Alexander Moreira. Ele é psiquiatra, faz parte da Associação Mundial de Psiquiatria e Espiritualidade, pesquisador da EQM. Ele tem, inclusive, ele está fundando uma universidade espírita, assim, aonde ele reúne estudos maravilhosos sobre a sobrevivência da alma, sobre as reencarnações.
e sobre os relatos todos e a EQM. Essa EQM, mas isso é bobagem, EQM. Olha, procurem a pesquisa de Dr. Alexander, que vocês vão ver que isso não é bobagem. Se fosse bobagem, Platão não teria colocado na República. Ah, mas Platão colocou EQM lá? Colocou. Um soldado chamado Her. Ele foi baleado, foi ferido numa batalha e teve uma EQM. E Platão relata isso em A República. É só procurar lá que vocês vão achar, né? Então, isso é verdadeiro. Isso aí não se discute mais. O estudo das EQMs, as análises das EQMs. O que é EQM? Experiência de quase morte. A pessoa chega num hospital onde ela for socorrida com parada cardíaca, respiratória, morta. Chega morta. Os aparelhos não registram vida. Aí eles começam o processo de ressuscitação e as massagens e aquilo tudo e a pessoa volta. E naquele período que ela ficou parada, o cérebro não registrava nada, ela relata coisas que aconteceram naquela sala onde ela estava sendo socorrida. E como? Como ela fez aquele registro? Como ela fez o registro se o cérebro estava parado? Se ela nem respirava? Como é que ela fez aquele registro? Ela fez o registro porque a consciência vive fora do corpo. E isso já é provado, isso é provado mesmo cientificamente. Porque as evidências não deixam dúvida a respeito, né? Então procurem esse médico na internet, ele vai a vários podcasts, ele já dá várias entrevistas e falando dessas pesquisas dele. Restabelece-se também a ideia cristã da morte como libertação que reintegra o morto na sua dignidade humana, vivo e ativo, estão mais vivos que nós. A educação para a morte não é nenhuma forma de preparação religiosa para a conquista do céu. É um processo educacional que tende a ajustar os educandos à realidade da vida, que não consiste em viver, mas também no existir e no transcender. Educar para a morte é preparar o homem durante a sua existência para libertá-lo do seu condicionamento humano, para que se reintegre à sua natureza espiritual e se torne espírito na plenitude de sua essência divina. Aquele que começa a se conscientizar durante a sua vida que ele não é corpo, que ele é alma, e alma volta para a dimensão espiritual e se torna espírito, é a mesma coisa, mas alma quando ele tem uma personalidade, quando ele tem limitação de lembranças de outras vidas, né? Então, quando ele entende que ele não é corpo, que o corpo vai se transformar, mas ele vai sobreviver a isso e vai adentrar e voltar para a sua vida verdadeira. Então, quando ele compreende isso, isso não é uma questão de crença, não. Senão, nós teríamos dogmas dentro da doutrina espírita. Isso é uma questão de compreender. Compreender não é crer, não é acreditar, é entender e compreender e analisar que não pode ser de outra maneira, mas não é porque o Espiritismo está falando, é porque as leis universais estão aí provando isso, né? Não somos nós que estamos apenas acreditando naquilo que os Espíritos dizem, mas a natureza toda mostrando a veracidade desse fato. O Espiritismo arranca da mente humana a visão errônea da morte como escuridão, solidão e terror, substituindo pela visão da luz dos planos superiores, do qual a verdadeira vida flui para a terra. Aí nós vemos um outro poema maravilhoso, que é o oposto daquele que acabamos de ler. A morte é nada, de Henry Scott Holland. Isso aqui é tido como a prece de Santo Agostinho, mas não é de Santo Agostinho, não. É desse cônego aí. É desse poeta, desse escritor, desse teólogo, que era um grande admirador de Santo Agostinho, que foi muito antes dele. Né? Ele era um cônego inglês, mas ele era afinizado com a obra de Santo Agostinho. Então ele, por estudar a obra de Santo Agostinho, por ter
essa identidade com o pensamento de Santo Agostinho, ele escreveu sobre a morte dessa maneira. Então, muitas vezes atribui-se a Santo Agostinho, mas é desse cônego aí. A morte não é nada, isso não conta, apenas escapuli para a próxima sala. Nada aconteceu, tudo continua exatamente como estava. Eu sou eu e você é você. E a velha vida que vivemos tão carinhosamente juntos é intocada, inalterada. O que quer que fôssemos um para o outro, ainda somos. Chama-me pelo antigo nome familiar. Fale de mim da maneira mais fácil que você sempre usou. Não coloque diferença em seu tom. Não use nenhum ar forçado de solenidade ou tristeza. Ria como sempre rimos das pequenas piadas que gostamos juntos. Brinque, sorria, pense em mim, reze por mim. Deixe meu nome ser sempre a palavra da casa que sempre foi. Seja falado sem esforço, sem o fantasma de uma sombra sobre ele. A vida significa tudo o que ela sempre significou. É o mesmo que sempre foi. A continuidade absoluta e ininterrupta. O que é essa morte senão um acidente insignificante? Por que eu deveria estar fora de seu pensamento? Porque estou fora de sua vista. Estou apenas esperando por você, por um intervalo em algum lugar muito próximo ao virar da esquina. Tudo está bem, nada está perdido. Um breve momento e tudo será como era antes. Como riremos do problema que nos separar quando nos encontrarmos novamente? Isso aí é a realidade. É assim, a morte é assim, para o justo. Ah, mas então eu tenho que ser justo? Tem, você pode ser. Aqui nós temos um outro exemplo do Herculano Pires, esse que eu elogiei tanto no livro aí, Educação para a Morte. Herculano Pires tinha um centro nos fundos da casa dele, que ele doou o terreno, fizeram um centro. Era um dia de reunião, ele começou a se sentir mal. Foi para o hospital com a família. Filho, eu não sei se a esposa foi ou ele foi levado só pelo filho, acho que foi só pelo filho, se eu não me engano. E ela foi para a reunião, não falaram nada, disseram que apenas houve uma intercorrência e ele não ia à reunião naquele dia. Então, o filho levou ele ao hospital, parece que foi isso, e ela foi para a reunião e estava lá no decorrer da reunião. No meiozinho da reunião, para surpresa de todos, quem aparece dando uma comunicação? Herculano Pires. Havia desencarnado. Foi para o hospital, teve um ataque realmente, não conseguiu resistir e teve o seu corpo físico lesionado de morte. Então, ele aparece no meio da reunião para um médium e diz isso aqui. Família querida, vivendo contigo dias felizes e amenos, na experiência do lar prossegue a vida. Coragem e otimismo, não quero pompas nem velas, apenas a simplicidade do professor do interior em metrópole de céus e estrelas. Sustenta em apoio vibratório a casa, ampara o livro da codificação e eu, em espírito ou memória, ao lado dos amigos espirituais, contigo sempre estarei, no apostolado de pregar e servir a doutrina dos espíritos, com o mestre de Lyon. Virgínia querida, mais esposa do que esposo fui, já não tem falar, nem riso, não mais o poeta. Mas que semblante triste o teu, volte ao que era, como no tempo da casa velha, tudo é vida, das noites de rima, doutrina e cozinha, lar e amigos. Não é confusão, é nova sensação, a de viver, sentir que já não sou corpo, mas alma até que enfim. Desculpe, sou espírito de verdade, amparado em novas luzes, a nossa luzinha que ajudaste a construir. No momento, adeus, menos choro e mais café. Se a dificuldade de captar a escrita, imagine se despertar aqui para dizer aos meus da sobrevivência da alma. Muita paz em Jesus. Olha só
Ele era perfeito? Ele era soberanamente justo? Não, ele era um homem comum. Era um professor do interior. Mas era alguém que se dedicou a cumprir, dentro das suas possibilidades e limitações, as leis divinas. Foi alguém que se dedicou a fazer o bem. Não era santo. E, no entanto, olha o que acontece. O corpo estava ainda sendo, trabalhado ali no hospital, que tinha algumas horas que ele desencarnou, e ele estava lá no centro, lá da sua casa onde ele frequentava, dando essa belíssima comunicação. Por isso que a gente diz, para que temer a morte se você cumpre a sua parte, se você faz a parte que lhe cabe? Não vai sofrer o que tiver que passar. Você vai ter um problema que vai te levar, não vai passar sem dor nenhuma, porque isso é uma questão física, lógico, né? Ah, morreu como um passarinho. O que é morrer como um passarinho? Levou uma pedrada? Tinha algum menino aí que agora não tem mais os estilinhos, mas morreu com um chumbinho, com um tiro de chumbinho? Olha, ninguém morre dormindo. A gente acorda. Às vezes, aquela pessoa que teve um infarto e morreu durante a noite, ela não morreu dormindo. Ela acordou para morrer. Provavelmente sofreu a dor do infarto? Deve ter sofrido, sim. Ah, mas ela vivenciou essa dor? Se ela não mereceu, não. Foi tirado antes. Então, a gente não pode avaliar essas coisas. A gente não pode falar, mas fulano morreu sofrendo muito. Quem disse? Como é que você sabe disso? Você estava lá com ele, você estava dentro dele para saber se ele estava sofrendo muito? Então, Deus é soberanamente justo e bom e não dá um milímetro de sofrimento a quem não tem que passar por ele. Com certeza, tenho convicção disso, porque se Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não errou no universo inteiro, planejou, criou e mantém esse universo, vai errar em nós, por favor, né? Aí chega a ser uma ingenuidade por nossa conta, não é? Alguns arrependimentos de pessoas em seu leito de morte. Aqui começa a gente a se preparar para a morte, tá? Para não chegar nesse ponto que às vezes a pessoa chega. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Eu gostaria de não ter trabalhado tão duro. Pessoas que substituem o amor da família, a colaboração, a cooperação, a convivência com filhos e netos por causa de trabalho. E depois lamenta por isso, porque na hora que a indesejada das gentes chegar, tudo fica muito claro para nós. Aí começa a pintar o arrependimento de muitas coisas. Eu tenho uma amiga que ela me contou que ela só conheceu o pai dela verdadeiramente no leito de morte, porque ela sempre teve medo dele. Ele sempre foi uma pessoa que era muito ditador, era muito arrogante, ele causava medo, e ela disse que amava aquele pai, mas tinha medo. E na hora que ele ficou muito doente, que ela pôde cuidar dele, inclusive no hospital, ela viu como ele era doce. Ela viu quem ele era de verdade. Imagine o arrependimento dessa pessoa e não ter sido assim a vida toda. Por que essa máscara? Por que essa postura? Né? Isso aí cai por terra na hora que o sofrimento bate a porta e que a morte começa a bater e fala, vamos que tá chegando. Para que esperar esse momento, né? Eu gostaria então de não ter trabalhado tão duro. Eu gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos, foi o caso dele. Eu gostaria que eu tivesse me deixado ser feliz. Eu gostaria de ter mantido contato com meus amigos. Isso foi uma pesquisa, não é minha, tá? Não foi eu que criei isso aqui. Se eu não me engano, eu acho que foi aquela doutora Cláudia, que parece que ela reuniu os 5 maiores arrependimentos, doutora Cláudia, que ela faz tratamento paliativo, né?
ela reuniu, parece, os 5 maiores problemas, né, preocupações da pessoa no leito de morte. E esses estão entre eles. Tem mais, claro, né, mas esses estão aí. Aí, a gente precisa entender que nós não somos daqui. Esse é o primeiro passo para ser aquele justo que, ao sair da terra, não vai encarar a morte como dor nem sofrimento, quando tiver que sair. Então, tem uma historinha aqui para contar isso, ó. Um turista americano foi à cidade do Cairo para visitar um famoso sábio. Ficou surpreso ao ver que o sábio morava numa tenda muito simples e cheia de livros. As únicas peças de mobília eram uma cama, uma mesa e um banco. Onde estão seus móveis? Perguntou o turista. E o sábio, bem depressa, olhou ao seu redor e perguntou também: e onde estão os seus? Os meus? Surpreendeu-se o turista. Mas eu estou aqui só de passagem. E ele disse: eu também. Aí é aquela história. A gente está aqui de passagem. É pouco. É muito pouco. 100 anos na Terra, um piscar de olhos da eternidade. Quem disse isso são os espíritos, não sou eu que faço essas coisas. Então, para que a gente vai ocupar a nossa vida com aquilo que é desnecessário, com aquilo que a gente não vai levar? Né? A gente trabalha uma vida inteira para comprar aquilo que a gente não vai nem usar e nem vai carregar. Para que isso? A gente necessita do suficiente para viver. Porque a gente não pode abandonar a matéria, nós precisamos dela. Cuidar bem do corpo é o nosso templo, nosso instrumento de trabalho. E nós merecemos conforto, caso contrário, a gente pode acordar aquela fera que existe em nós. Como diz Aristóteles, aquele que não tem nada, né, germes criminógenos poderão aflorar em si. Né? Então o homem precisa de bens do corpo, da alma e das coisas materiais. Isso quem disse foi Aristóteles e é verdade. Agora a gente não pode dar mais importância a isso. A gente tem que usar essas coisas como elas têm que ser usadas mesmo. E não abraçadas, apoderadas como isso é meu. Não, isso está sendo emprestado o tempo que você precisa para ficar aqui, né? Aí vem a pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Olha a pergunta de Kardec. A pergunta de Kardec, olha, essa pergunta aqui para mim é a melhor do livro. Ele usou todas as palavras necessárias aqui. Já tinha estudado as leis morais, porque na 919 já tinha passado por todas as leis morais. Ele já tinha questionado sobre as leis morais, quais são as 10 que correspondem ali às leis de Moisés, né? Mas não adiantava, porque tinha que ser um meio prático, porque de teoria, ó, a gente já está cheio. É prático, é meio prático, mas olha o que vem depois. Mais eficaz. Então tem um adjetivo e ainda intensificado pelo advérbio mais. Um meio prático mais eficaz, porque menos já tem, né? Então é uma pergunta fantástica, né? Para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal, aquele que nos impede de sermos justos, de obedecermos a lei divina e natural. Aí ele responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é a chave. Um sábio da antiguidade, sabe quem era esse sábio? Não é quem muita gente pensa, não, é Sócrates. Sócrates, quando foi ao oráculo de Delfos, viu isso escrito lá: conhece-te a ti mesmo e compreenderás os deuses e o universo. Então ele trouxe para nós essa frase, mas ela estava lá. E o sábio que escreveu isso lá foi o primeiro de todos os sábios, Tales de Mileto. Essa frase é dele, Tales de Mileto.
O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Por quê? Eu preciso saber como eu sou. Eu preciso saber do que eu sou capaz. Eu sou capaz de matar alguém? Eu sou capaz de roubar? Eu sou capaz de fazer algo de ruim com as pessoas? Eu sou capaz de mentir? Eu sou capaz de dissimular? Eu preciso saber quem eu sou. Ah, mas eu não sou, eu nunca faria uma coisa dessa. Quando chega uma situação parecida, faz pior. Então, quando a gente se conhece, nós aprendemos a saber as nossas fraquezas, de que nós somos capazes. Aí a gente começa a burilar, a gente começa a trabalhar contra aquilo ali. E é o início da reforma íntima, que vai nos dar mais leveza, mais condições de obedecermos à lei divina. E isso vai nos fazer crescer diante de Deus, diante das verdades universais, vai nos afastar da matéria, do materialismo, e vai nos sobrepor à parte espiritual que tanto a gente cultua na matéria, deixando em detrimento dessa parte espiritual que vai ser aquilo que vai sobreviver. E isso é que vai gerar sofrimento, quando a gente negligencia a parte espiritual, não é? Então, qual é o meio para chegar a isso? Kardec pergunta, porque ele ainda não estava satisfeito. Essa questão é muito grande, eu não coloquei ela toda, só dois slides, vocês vão me prometer que vocês vão ler isso lá, é grande. Mas quem não tiver o livro, não tem problema, espera essa edição que ela vai para o YouTube e o Márcio coloca todas as referências, então vocês vão encontrar isso na própria página do YouTube, vocês vão encontrar ela todinha lá, né? Então olha só, Santo Agostinho que assina: fazei o que eu fazia quando vivia na terra, no fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha falhado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim, pois assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma, né? Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Isso era um exercício diário que ele fazia. Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Olha aí o justo quando chega lá, né, que não tem que temer nada. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Então leiam isso lá e vocês vão encontrar a fórmula perfeita para não ter medo da morte naquele segundo motivo que a gente falou, que é medo de prestar conta para a consciência. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem e de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Então nós não estamos abandonados à própria sorte, né? De forma nenhuma. Aqui tem uma contribuição de Marco Aurélio, que é o último dos grandes estoicos, né? Foi imperador de Roma. Ele foi o terceiro grande estoico. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Então ele diz: não é a morte que um homem deve temer, mas nunca ter começado a viver. Então, educação para a morte é educação de vida. Eu aí pergunto: você vive pelo quê? Qual é seu propósito de vida? Você vive pelo quê? Por que você está aqui? Está vivendo? Para quê? Né? A gente tem essa resposta? Eu fico me perguntando, a mim, né? Agora estou perguntando para vocês, não é responder não, é reflexão. Mas eu também fico me questionando, para que
Pelo que eu vivo? Qual é o meu propósito de vida? Porque se você não tem um propósito, não sabe para onde vai. Lembra do filme daquela... Fugiu o filme. Mas o gato falando para Alice no País das Maravilhas. Ela estava perdida no País das Maravilhas e tá o gato sorridente com aquela cauda enorme balançando, pendurado na árvore. E ela, Senhor gato, pode me dizer qual é o caminho que devo seguir? Aí ele falou assim, menina, para onde você quer ir? Ah, não sei. Não sei para onde eu quero ir, mas me indicam o caminho. Aí ele falou, bom, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? Essa é a realidade. Se eu não tenho um propósito, qualquer coisa serve para mim. Se eu não sei pelo que vivo, qualquer coisa que vier tá bom. Aí eu vou errar muito. Eu vou cometer muitos enganos e depois vou sofrer para quando deixar esse mundo, né? Marco Aurélio também nos ensinou a tomar a morte como conselheira. Se você fosse morrer amanhã, quem você gostaria de ter sido? Quem você gostaria de ter sido na vida? Você está satisfeito com o que você é até hoje? Se você fosse morrer amanhã, você ia ficar feliz? Você cumpriu sua parte? Você cumpriu o seu propósito? Você descobriu para que você viveu? Se não, é melhor começar a pensar nisso agora, porque a hora que ela chegar não vai dar mais tempo. Quem é você? Platão pergunta. A sua identidade está no seu sentido de vida. Quais são seus valores, suas próprias ideias, seu projeto de contribuição para a humanidade através da sua vida? Esse é seu sentido de vida. Né? Os seus valores, as suas ideias, esse é o sentido que você dá para ela. Se você coloca isso tudo na materialidade, é ali que está seu sentido de vida. Aí, meu amigo, é melhor começar a chorar agora. Porque quando a indesejada da gente chegar, não vai dar mais tempo de mudar propósito nenhum, né? O ideal de vida de toda criatura é crescer como ser humano. Está na filosofia, né? Não sou eu que digo essas coisas lindas, né? Quem dera. Por que esse é o ideal comum a todas as pessoas? Porque aquele que cresce como ser humano só vai errar o que ele ainda não aprendeu. Ele vai preservar a natureza, ele vai ser empático, ele vai ser solidário, ele vai ser caridoso, ele vai ser tudo de bom. Ele vai ser um valor social. Ele vai saber quem ele é. Ele vai estar satisfeito se a morte bater a porta dele, porque ele cumpriu a parte dele. Então, o ideal de vida de toda criatura é crescer como ser humano. Isso é o mais importante. Porque quando se torna um ser humano verdadeiro, ele é respeitoso com tudo e com todos. Toda a criação de Deus, né? Para nós, a cereja do bolo. Na 860 tem essa comprovação. Fazendo o bem, 860 do Livro dos Espíritos. Fazendo o bem, como é do seu dever e único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para um mal ainda maior. E isso ele só consegue se ele crescer como ser humano, se ele for um ser humano de verdade, né? Que aí ele vai ser um ser humano virtuoso. Aí vem Cícero com a cereja do bolo, né? Certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. São aquelas pessoas que passam pela nossa vida, não é que permanecem nela, não. Às vezes eu encontro ali na avenida, né? Deu um esbarrãozinho, olhou, tudo bem, aí bate um papo de 5 minutos, ela passou pela sua vida. Será que essa pessoa vai seguir a trilha dela e você a sua, levando alguma coisa de bom de você? Ou não? Né?
Porque às vezes tem pessoas que quando a gente encontra na rua, que você tem até medo de perguntar se está tudo bem, a pessoa vai rezar um rosário de dor e sofrimento, você tem que ter arrependimento de ter perguntado. Quer dizer, que bem que essa pessoa vai levar. Ela vai sair dali, coitada. Gente, eu não posso ajudar, tanta coisa que eu não posso fazer nada pela pessoa. Né? Então, a gente tem que se certificar se as pessoas que passam pela vida da gente levam um pouquinho de coisa boa da vida da gente. Não precisa ser grande, nada. Que leve só um sorriso, de repente ela estava precisando daquilo naquele dia. Né? Então, é isso aí, essa frase de Cícero faz um arremate maravilhoso sobre essa reforma íntima que a gente tem que fazer, sobre o que a gente está espalhando, quais são os valores, o que a gente está dando tanto valor na vida, né? O que, na verdade, nós temos que dar valor é se a gente está sendo soma para as pessoas que passam pela nossa vida, que convivem conosco. Porque isso é o ideal de vida. Isso é ser mais crescido como ser humano. Eu trouxe aqui um exemplo, que esse exemplo é maravilhoso, é um exemplo de, não é redenção, mas de conversão, digamos assim. Um dos maiores, está lá na Bíblia, que foi Paulo, né? O senhor Tarso, né? O senhor Tarso, Paulo de Tarso, ele era perseguidor do cristianismo, né? Então Tarso era perseguidor do cristianismo. Mas ele teve a conversão na estrada de Damasco e até passou a usar apenas o nome Paulo. Porque Paulo já era dele, era Paulo de Tarso, mas ele era conhecido mais como Tarso, o grande, e Paulo significava pequeno, então ele preferiu ficar só com Paulo, então foi uma grande conversão. Mas Tolstói, esse aqui foi assim, próximo a nós aqui na nossa convivência, né? Claro que não no nosso tempo, mas ele se converteu ao cristianismo de uma forma que bateu nele uma crise existencial aos 50 anos. Então, olha só. Minha pergunta, aquela que aos 50 anos de idade me levou à beira do suicídio, era a mais simples que se abriga na alma de todos os homens, desde a criança tola até o velho sábio. Uma pergunta sem a qual a vida é impossível. Como eu estava comprovando na prática, a pergunta consiste nisso. O que vai ser daquilo que eu faço hoje? Daquilo que vou fazer amanhã? O que vai ser de toda a minha vida? Tolstói, um grande escritor, ele foi para a guerra quando jovem, russo, né? Foi para a guerra quando jovem. Depois ele voltou, casou-se com uma mulher, se eu não me engano, era Tostaia, parece o nome dela, que o amava profundamente, teve 13 filhos. Vivia numa mansão, numa casa super confortável, cercado de pessoas ricas e do clero, que ele era cristão, mas era, né, daquela forma ortodoxa, né? E ele tinha tudo que alguém pode desejar, só que ele não tinha realização. Ele não era feliz no que ele era, no que ele fazia. Ele não sabia quem ele era de verdade. Começou a bater uma crise existencial. E ele começou então a fazer essa pergunta. O que vai ser daquilo que faço? E ele inclusive põe essa pergunta diferente. Dita de outra maneira, a pergunta seria a seguinte: para que devo viver? Para que desejar algo? Para que fazer algo? Ainda de outra maneira, é possível expressar a pergunta assim: existe em minha vida algum sentido que não seria aniquilado pela morte, que me aguarda de modo inevitável? Era um tormento a vida de Tolstói quando ele começou a ter essa crise. Ele queria se suicidar, mas não fez, nem tentou, porque ele queria descobrir o sentido da vida para ele. Ele queria descobrir seu propósito, quem era ele, o que ia ser dele, né?
O mais importante é que minha pergunta pessoal, o que sou eu e o que são meus desejos, continuava sem resposta. Qual é o sentido da vida, da minha vida? Nenhum. Ou, o que vai ser da minha vida? Nada. Ou, para que existe tudo o que existe para que eu existo? Para existir. Olha só, ele não tinha resposta de jeito nenhum. E comecei a me aproximar dos crentes pobres, simples, sem instrução, os peregrinos, os monges, os cismáticos e os mujiks. Mujiks é camponês em russo. Toda a vida dos crentes de nosso círculo estava em contradição com sua fé. Quer dizer, eles acreditavam naquela coisa toda, mas não agiam de tal forma, né? Enquanto toda a vida dos crentes trabalhadores era uma confirmação do sentido da vida, fornecido pelo seu conceito de fé. Passei a observar a vida e a crença dessas pessoas, e quanto mais observava, mais me convencia de que elas possuem a fé verdadeira, que sua fé é necessária para elas e lhes dá o sentido e a possibilidade da vida. Em oposição ao que eu via em nosso círculo, onde toda a existência transcorre em festas, diversões e insatisfação com a vida, ouvia que toda a vida daquelas pessoas se passava em meio ao trabalho pesado e que elas eram menos insatisfeitas com a vida do que os ricos. E me apaixonei por essas pessoas. Quanto mais eu me aprofundava na vida das pessoas vivas e também na vida das que já haviam morrido, sobre as quais eu lia e ouvia falar, mais eu as amava. E para mim mesmo, mais leve se tornava viver. Assim vivi 2 anos e ocorreu uma transformação que vinha se preparando dentro de mim havia muito tempo e para a qual eu sempre tivera propensão. E compreendi que o sentido fornecido por essa vida é a verdade que eu adotei. Conclusão disso, não foi compreendido pela família, teve que deixar a família e acabou desencarnando na companhia de um médico que ele levou e a filha dele, mas ele, próximo a essa desencarnação, ele disse que ele era um homem infeliz. Deu tudo que era dele. Não precisamos fazer isso, não precisamos ter essa radicalidade. Apenas descobrir nosso propósito, e se a gente não encontrar é aquele. Crescer como ser humano, porque aí nós vamos valorizar tudo que é valorizado. Muita paz para você.